Conseguimos, é isso mesmo. Quando voltamos de Israel, a mesma coisa, foi difícil voltar, mas é Deus, é a atmosfera da graça. Eu creio que isso é vontade de Deus. Na reunião da Rede Amar na sexta também tivemos. E assim, né, gente? A gente tem uma liturgia, tem um roteiro, mas quem manda aqui é o Espírito Santo, amém, amados? Quem manda aqui é o Espírito, né? O Espírito que age, o Espírito que faz. Então, de muitas coisas que nos impactaram no Peru, foram 7 dias de muito trabalho, de muita revelação, muita manifestação de Deus. Foi quando no domingo, quando nós entramos no templo, e o que aconteceu? Estava a bandeira de Israel, né? Está pronto aí, Eduardo? Você conseguiu? Está aí, Antônio? Dá para colocar? Coloca lá. Porque acho que tem os pastores da Baixada para ver aqui. Esse momento foi um momento muito forte, onde nós unimos, quebramos as malignidades que havia entre as duas nações. Havia um problema político entre Peru e Chile, né? E ali Deus nos usou para fazer a reconciliação dos países, e um assumiu um compromisso bíblico de estar uma igreja ajudando a outra, a igreja de Santiago, no Chile, através do pastor Daniel Torres, que estará no final do mês aqui. Já temos aí agendado as igrejas da Baixada, vai estar recebendo. Está faltando uma igreja, que o apóstolo vai tentar encaixar, mas o pastor Daniel foi muito abençoado, e nós estamos fazendo um ato profético, E um dia antes, eu entrei num culto, que era o meu dia de ministrar, e eu vi a bandeira de Israel lá atrás, só que a bandeira de Israel não estava. E eu entrei, comecei a chorar, comecei a me emocionar, porque eu falei, meu Deus, eu estou vendo a bandeira de Israel. Eu chamei o Marquinhos veio, disse, tudo bem? Eu falei, não, estou muito emocionado, porque eu estou vendo a bandeira de Israel ali. Ele disse, não tem a bandeira de Israel. E eu fiquei naquele sentimento, tentando entender o que Deus queria fazer. Aí quando eu cheguei no domingo, a bandeira de Israel estava colocada lá. Eles compartilhei isso no final do culto, que eu estava vendo a bandeira de Israel, eles colocaram, e eu entendi assim, Deus uniu Chile, Brasil e Peru fortemente com a bênção de Israel. E Deus falou para mim que o José Adelcio e a Simone vão para o Peru compartilhar tudo isso que temos vivido aqui, todos esses atos proféticos que eles têm feito aqui conosco. Eles vão dividir esse pão lá no Peru. Amém? Então nós temos o costume de irmos em julho, um grupo vai em julho, que às vezes eu lidero, e um grupo vai em janeiro, na liderança do apóstolo Valdomiro. Então eu já determinei que eles vão em janeiro para o Peru. Falei, eles vão, se alguém quiser ir junto, já se candidato, já hora, mas eles vão, determinei isso no reino. Deus vai criar uma situação. Se eu pudesse mandar antes, eu mandaria, mas não dá, Nós temos uma agenda com muito trabalho. Os irmãos da Europa têm entrado no site, visto tudo isso. Bispo, vem dividir esse pão com a gente aqui. Vem, bispo, dividir o que vocês estão vivendo. E Deus falou no Peru, que essa unção iria para a Europa. Deus usou Javier para falar isso. Isso que nós estamos vivendo, nós vamos levar isso para Estados Unidos, Canadá, América do Norte e Europa. A graça de Deus no povo latino, A graça de Deus no povo latino. É uma graça, é um momento, Então eu estou assim, eu estou aqui me contendo, porque foi muito forte esse momento aqui, onde Deus uniu as 3 nações com a bênção de Israel. Então, como é um culto hoje já com esse teor, o teor da bênção de Israel, eu não podia deixar, e Deus mandou. Quando eu subi o Itapaiana para fazer o ato profético da Trindade, eu estava com uma touca, com um gorro, como eles dizem, e uma bufanda, chalina, cachecol para nós, Eu quero passar aqui para as mãos, para Simone a chalina e para o Zé a touca, amém? Amém? Não manda ele colocar na cabeça agora, porque vai atrapalhar, que está bonito, Amém? Aí, é o tipo que eu... Tá ligado? Amém. Ligou na terra, ligou no céu. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar, sim. Amém? Senhor, nós queremos que isso seja um ato profético, que eles lembrem disso. Quando eles olharem para essas peças, eles lembrem que eles têm um compromisso com o povo peruano, de estarem lá
dividindo o pão que eles têm dividido conosco aqui aos domingos, Senhor, a mesma graça, a mesma unção, os mesmos ensinamentos, Senhor. Pai amado, faça isso, crie realmente as oportunidades, as conexões, os recursos, para que em breve, Senhor, nós estamos pedindo para janeiro, nós fazemos planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Tu és o Deus dono do Cronos e do Kairos, Senhor. O Senhor é que faz tanto querer como realizar. Nós, como homens mortais, limitados, estamos fixando nessa data, mas o Senhor é dono do tempo, o Senhor age da maneira como o Senhor quer, como o Senhor aprova, Senhor. Mas nós estamos pedindo, nós queremos que os teus filhos pisem as montanhas peruanas, Senhor, para levar a bênção do ano Israel para a igreja de Ancaio, para as igrejas ali onde, ó Pai, o Javier tem trabalhado. Em nome de Jesus, nós fazemos isso, oramos, concordamos, queremos isso como igreja aqui estabelecida para a tua glória. Amém. Amém. Amém? Está ligado? Vamos esperar eles voltarem com a mala cheia. Amém? Minha parte é essa, Valdomiro. Amém? Faço para o José dar continuidade àquilo que Deus colocar no seu coração nessa manhã. Amém? Pode subir, meu irmão. Você já falou que já subiu o nível, tem que subir. Amém? Para mim você já é pastor, já é. Não vou falar bispo, né? Mas já fala em cima mesmo. Paz do Senhor, amados. Amém. Como não quero ser repetitivo como das outras vezes, mas o que o bispo disse aqui na frente é uma verdade. Nós entramos, nós abrimos a igreja junto com o amado ali, e a glória do Senhor já estava, a gente já começa a lacrimejar, já querendo chorar, porque nós sabemos que Deus faz as coisas certas, corretas. E na Rede Amar, na sexta-feira, o bispo deu um testemunho, eles devem ter as imagens aí deles do monte em Mancaio, e Deus falou muito com a gente, não foi só essa palavra profética. Deus falou que vai fazer a partir daquele lugar, a partir daqui e a partir do Chile. E o que ele disse e profetizou agora, a América do Sul vai exportar de novo missionários de verdade, homens de verdade, e que as nações saberão que a América do Sul, com todas as dificuldades, com toda a pobreza, o Senhor é que manda nesse lugar. Então nós vamos, quando nós mostrarmos a foto, o pessoal do louvor, eu já falei isso aqui uma vez, a unção, vocês estão vendo aquelas 3 pedrinhas ali, tem uma foto deles ajoelhados na frente, essa aqui. O bispo disse que tinha uma banda do lado, fazendo muito barulho, mas muito barulho mesmo, da feitiçaria, do satanismo, buscando um Deus que eles não conhecem. E eles olhavam, e que o Deus me falava na sexta-feira assim, olha aqueles 3 lá, 3 malucos, porque as coisas de Deus é doideira mesmo. Aqueles 3 lá ajoelhados em frente a um montinho de pedra, e nós aqui alcançando Deus com essa farra, com essas músicas. 0 graus, 4.700 metros acima do nível. Não podemos respirar, passando frio. Eu imagino eles falando aqueles coitadinhos lá, adorando um Deus que não é nada, né? Mas tem uma coisa, esses 3 homens, o Javier era um hominho baixinho assim, mais baixo. Esses 3 homens, quando se juntaram ali, Jesus estava no meio, ele garantiu. Quando Jesus está na história, não vai ficar pedra sobre pedra, e os primeiros a serem alcançados vai ser aquela banda de satanistas, como o próprio bispo disse lá, ministraram já um feiticeiro, e vão vir todos, porque o Jesus estava nesse lugar. E o que nós vamos falar aí é isso hoje. Aquela torre de pedra vai ser a torre que vai exportar pessoas para o mundo e haver a salvação. Amém? Então isso na sexta-feira foi muito forte. Como Jacó. Jacó fez um monte de pedra, ungiu e disse: esta é a casa de Deus.
Bet-El, no lugar mais alto de Latinoamérica. Lugar mais alto, 4.750 metros de altitude. Deus enviou 3 nações no nome dele para estabelecer El Bet-El. O Deus da casa de Deus estabelece a casa de Deus na maior altitude de Latinoamérica. No topo do mundo, amém? Então, o que a gente vai falar mais algumas coisas e eu quero que vocês realmente vejam o que significa essas 3 pedrinhas. Ato profético, gente, é coisa que Deus manda fazer. Quando um líder seu, como um bispo, apontar para vocês fazerem um ato profético, por mais doido que seja, faça porque o Senhor está mandando. Amém. Vocês vão ver o que está acontecendo no mundo. Não estou dizendo que foi a nossa caravana, não estou dizendo que foi o nosso ato profético. Eu quero dizer que tem mais gente orando por esse povo também. Mas vocês vão ver aqui o que Deus faz quando o ato profético é feito e mandado por Ele. Amém? Eu estava falando da banda, eu falo banda, mas os levitas, né? É o Shabbat de Deus como vocês tocam. Existe um limpar de ambiente. Uma pessoa que entrar aqui possuída, ela não passa desse portão enquanto vocês estiverem tocando. Porque vocês são verdadeiros adoradores. E o que o Senhor fez, a primeira música que foi cantada aqui, que foi adorada aqui, falou do véu. Abra os olhos do seu coração. E é o que nós vamos ver aqui. Então, por isso que eu digo que Deus faz a coisa certa. Nós vamos falar como Deus tira o véu, como Deus abre os olhos, né? Eu quero ler para vocês aqui 2 Coríntios 3:12. A Simone não pôde vir, ela está lá intercedendo, está lá na choradeira dela, mas aqui tem o sobrinho dela hoje faz o Brit Milá, que é a circuncisão, né? E vai ser na nossa casa. Então, se nós não conseguimos ficar até o final, vocês nos perdoem, tá? Então vamos lá, 2 Coríntios 3:12. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferente de Moisés, que pôs um véu sobre a face, para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leem a antiga aliança não lhe foi esclarecido, pois apenas pelo Messias o véu foi removido. Até hoje, sempre que Moshe é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, diz a Bíblia, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, de Adonai, a liberdade. Por isso, todos nós, como a face descoberta, vemos a glória do Senhor, como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de grau em grau, e de glória em glória, ao seguinte, por Adonai é o Espírito. Amados, nós vamos colocar um filme, e nós fizemos um ato profético em Egito, Mar Vermelho, 2000. Na entrada do Golfo de Aqaba, né, um dos lugares mais lindos para mergulho. Quem adora mergulho, vá para lá. E nós ficamos no lado árabe do Egito. E o Senhor deu a direção ao apóstolo Valdomiro para que nós, a Simone e a Lili, não. As fotos primeiro. Nós fizéssemos um ato profético que o povo judeu tiraria o véu do povo árabe.
Eu até, a Fernanda está aqui hoje para falar, a Fernanda é filha da Simone, a Mariana, bom, as duas são nossas filhas, a Mariana é minha filha também, e estão aqui para falar de Birkenau, para falar da Polônia, o que nós íamos fazer nessa viagem. Mas nesse ato profético, o Senhor mandou era que, na oração, pedindo o resgate do povo árabe, do povo oriental, fosse tirado o véu. O que é tirar o véu? Está aqui nessa palavra. Quando Moisés subiu o monte, foi tirado, ele colocou um véu para não se assustarem com a glória que resplandecia no olho dele. Só que a religiosidade, o tradicionalismo, conseguiu ficar com esse véu. E o judeu hoje, ele ainda está com esse véu. Ele está com esse véu. E de uma forma bem divulgada, o véu está sobre o árabe, está sobre as pessoas que não conhecem Yeshua, não conhecem o Messias. E esse véu, ele é tirado quando nós aceitamos Jesus como Cristo, como nosso Salvador. E aí sim, Deus fala na palavra, nessa palavra aqui, que a glória que vocês resplandecem é maior do que a de Moisés. Vocês imaginam a glória, como o diabo vê a face de vocês? Ele não aguenta ver. Então, essa é a palavra. A glória que o véu foi retirado é muito maior do que Moisés desceu depois de estar frente a frente com o Senhor. Amém? Vamos mostrar o ato profético para a gente dar continuidade. Aí nós estamos nesse lugar, né? Esse é o Golfo de Água, mais para frente está a entrada do Mar Morto. A Simone aqui está de judia, eu prefiro ela brasileira. Ela é mais bonita como brasileira, né? Mas pelo ato profético. Aí como judia religiosa. Religiosa. Aquela ali é uma prima do Kassab, a Aline Kassab, ela é da nossa igreja. E nós estamos com o ato do véu, que o louvor hoje não sabia, e o próprio ministro disse no final, que Deus estava arrancando o véu. Aí ela está sem o véu, né? Chorou muito, elas estão todas borradas. Essa mulher é uma mulher linda, pelos próprios semblantes que você vê dela. Ela estava num barco no Egito, e o marido dela, para vocês terem uma ideia, nós não colocamos para não escandalizar, tem um show nesse barco. E é uma dançarina fazendo a dança do ventre. E o marido dela estava lá, batendo foto e dançando a dança do ventre. E essa mulher estava sentada na mesa, na nossa frente, numa escravidão tão gigante que para ela comer, ela tinha vergonha de fazer esse ato. Porque aquilo ali, a boca dela abre um pouquinho. Ela abria, pegava o garfo e enfiava. Ela tinha vergonha porque estava na nossa frente. Eu olhei quando ela colocou o garfo, ela baixou a cabeça e não quis olhar mais. Não levantou mais a cabeça, porque eu vi ela colocar o garfo de comida na boca. Então, a escravidão é tão grande, e o marido dela vendo uma mulher semidua dançando a dança do ventre. Então, não está certo. Então, isso foi na primeira viagem. Na segunda viagem, o Senhor mandou fazer o ato profético que vocês viram aí. E quando nós tiramos o véu, houve a mesma coisa que aconteceu aqui hoje. Um Shabat de Deus, um mover de Deus. Nós não conseguíamos ficar em pé. Aqueles egípcios olhando aquilo, falando assim: esses brasileiros são tudo loucos, devia estar dançando samba e caindo bêbado. Mas nós estávamos como Ana, nós estávamos no Espírito. Estava o fogo de Deus que nós não conseguimos parar em pé. Então ele vai mostrar agora pode passar. Você tem a reportagem aqui? Agora nós não conhecemos o tempo de Deus, né?
nós achamos sempre que queremos imediato. Isso foi 2 anos antes. Mas o sinal imediato veio. Veio. Primeiro. É. Porque Deus tem a chuva temporã e a chuva Serôdia. serôdia. A temporã, quando nós chegamos no Brasil, já tinha 12 mulheres, porque na frente do Golfo está a Arábia Saudita. Sim. O Egito está aqui, do outro lado está a Arábia Saudita. Nós profetizamos que o véu ia cair na Arábia Saudita. Quando nós chegamos, tinha 12 mulheres se reunindo lá na Arábia Saudita, que não pode entrar o evangelho, que não tem testemunho de nenhum evangélico lá. 12 mulheres estavam se reunindo em nome de Yeshua, proclamando o nome de Jesus dentro Amém. da Arábia Saudita. Amém. Essa foi a chuva Essa temporã. foi a temporã. Agora Essa vem é a a serôdia. serôdia. Exatamente. Bom, vocês, aqui está: mulheres israelenses se arriscam para fazer a travessia ilegal de Palestinas. Quando a gente fala em ilegal, nós achamos assim, poxa, se é ilegal, como é que nós estamos aprovando isso, né? A questão aqui é outra. A questão aqui é de salvação, é de vida, é trazer vida. E essas mulheres israelenses, se quiser ir passando, pode soltar, viu? Essas mulheres, essas duas, já mostraram o rosto. Mulheres israelenses desafiam a lei e as barreiras militares para fazer a travessia de mulheres palestinas até Israel. Uma operação de risco que pode terminar em prisão. O correspondente Henrique Silverman acompanhou o grupo de viajantes e mostra que a solidariedade entre dois povos em conflito ultrapassa as fronteiras. Tá. É importante. Se organizam como se tratasse de uma operação militar na autoridade palestina. Nada mais longe da verdade. Dezenas de mulheres israelenses estão dispostas a levar a cabo um ato ilegal numa ação deliberada de desobediência civil. نكمل في كل غزة تل أبيب بعدين شو احنا بنروح بس لتل أبيب؟ راح تل أبيب؟ Nos autorizam a filmar pela primeira vez. No entanto, estão conscientes do perigo de prisão e de uma multa de 16 mil reais cada uma, ou que os seus carros sejam apreendidos. Se reúnem na Cisjordânia 2 vezes antes do dia escolhido para preparar os detalhes, para tentar enganar os soldados na fronteira e as fazer passar por judias. As mulheres palestinas põem colares e E chapéus. nós não estamos falando da faixa de Gaza, nós estamos falando da fronteira leste de Israel, né? Cada palestina vai num cabo israelense e antes de chegar à fronteira acabam de se disfarçar. Algumas ficam para trás com inveja e preocupação. Agora vocês imaginam, se aquela mulher teve vergonha de mostrar os dentes e a boca, você imagina essas mulheres tirando o véu e mostrando realmente a face. Em Tel Aviv. E com cara de judio. Eles são todos iguais. Rania e Fátima nunca tinham retirado o véu tradicional. As 25 mulheres palestinas passam por israelenses e entram no país sem que o exército descubra a sua verdadeira identidade. אני מרגישה עדיין שאני פוחדת במחסום למשל. אני כן פוחדת שיעצרו אותי. אני חושבת שכולנו פחדנו, אבל כולם אומרות שהן רוצות לעשות את הצעד הזה.
Já em Tel Aviv, celebram a sua pequena vitória na rua Shenkin, uma das mais populares. Amazing. Very nice. Segundo as autoridades israelenses, as restrições à entrada de palestinos em Israel estão destinadas a prevenir ataques terroristas. I am very happy because I came to here and see it. We just hear his name, just in the school, in the university. We study this and see his name in the map, just, and we can see it. First time. I have visited Tel Aviv, Jaffa, Jerusalem. I no visit Jerusalem. Segundo a legislação israelita, unicamente os palestinianos com uma autorização especial, ou de trabalho ou para tratamento médico, podem entrar em Israel. A iniciativa deste grupo de mulheres israelitas pretende alterar esta lei e a arma que utiliza é a desobediência civil. A infiltração ilegal de palestinianos no país pode custar a estas ativistas israelitas até 2 anos de prisão. באשר לחששות שלי, כן, יש לי חששות. וזה נוגע לעניין של ראש סנאריו. אני לוקחת בחשבון אפשרות של מעצר, רוחו של גנדי. אבל זה קצת גדול מדי, זה אילן גדול מדי. ...600 mulheres israelenses aderiram à iniciativa de Ilana Hammerman e afirmam que a solução não está em fechar os palestinos numa prisão gigante. Algumas mulheres palestinas pediram para ocultar a sua identidade. Por um lado, para evitar que os soldados israelenses as procurem nas suas casas. Por outro, o seu grande medo é que os islamistas mais radicais ataquem as mulheres que retiraram as suas roupas tradicionais. لا عن جد هو مش عادي بس انه لانه حكوا لنا انه ما بتقدريش انه انت تقطع الحاجز انه الا اذا كنت بلا منزل وانه هون عشان هيك انه المنطقه والناس. Depois desta rodagem, parte das mulheres israelenses foram interrogadas pela polícia. אני הרבה זמן כבר מעבירה פלסטינים לכל מיני צרכים, לאות הים, לבתי חולים, לכל מיני, אני לא יודע איך להפיל את הכיבוש, המדינה חזקה ממני, אבל אם אנחנו נהיה מאות נשים שנעביר מאות פלסטינים, אז אני חושבת שמשהו כאן יתערער בתודעה. Milhares de mulheres dos dois lados da fronteira esperam que o seu ato desperte um debate na sociedade israelense. Amém? Aleluia! Aleluia, Senhor. Nós podemos dar uma salva de palmas para Jesus. Leonel lembrou também, e a gente vem lembrando, vocês podem ver que a notícia na França, no Egito, em alguns lugares do Egito, existem parlamentares discutindo. A tirada da burca. Na França já é lei. Mas em outros países e vai cair, porque não pode. A escravidão da mulher não pode ocorrer como pode haver escravidão de ninguém. Em Jesus todos serão libertos. Amados,
proféticos, porque o Senhor pediu para falar isso. Nós mostramos as pedras lá, nós mostramos que será uma casa de oração aquele lugar, nós mostramos e nós queremos falar, eu até falei com o apóstolo, se desse tempo, vai dar tempo. Nós saímos do Egito e se vocês olharem os mapas na Bíblia, vocês vão ver sempre que a travessia do povo não bate muito com o Mar Morto, parece que sempre passa meio por cima, e é uma coisa que me chama a atenção. Mas nós saímos do Egito e o Senhor deu uma ordenança. Vocês estão saindo do Egito do lado africano e estão indo para o lado asiático. Vocês vão estar em 2 continentes e vocês vão liberar o lado africano e o lado asiático desses 2 continentes. E como que ele mandou isso? Toda vez que Faraó derrubava um governo, um povo, ele pegava o cetro daquele povo e guardava do lado dele como um troféu de vitória. Ao lado do seu trono. Ao lado do trono. E o Senhor mandou fazer da seguinte maneira: vocês vão comprar um cedro escuro representando o lado africano e o amarelo representando o lado asiático. Por isso que nós acabamos de falar da chuva temporã e da seródia, né? E foi uma dificuldade. Nós tomamos o rumo do Monte Sinai, onde nós iríamos atravessar o Mar Vermelho, chegar em Mara, e nós não achávamos esse cetro escuro para fazer esse ato profético. O amarelo nós já tínhamos. Mas, como foi a primeiro louvor hoje aqui, quando o Senhor manda fazer, você tem que fazer. O que nós tínhamos para fazer? A oração. A oração é que toca tudo que nós vamos fazer. Vamos subir um monte, nós oramos. Nós vamos fazer um louvor aqui, uma vigília, temos que orar. A oração vai direcionar o que nós estamos. E começamos a orar, a interceder. E quando a gente fala em deserto, a gente sempre imagina um lugarzinho plano, né? Tudo bonitinho, mas só areia, mas plano, como o Atacama mesmo é. E esse lugar aí é só monte, morro, pedra, e a gente vai indo e aquilo não passa nunca, e nós não chegávamos lá, e com medo. No último lugar, antes de atravessar o Mar Morto, uma espécie de um recuo de motorista, nós fomos lá. O motorista não ia entrar. Que não ia entrar, Nós entramos para o pessoal tomar uma água, se refrescar, e tinha o cetro lá, um só. Que a mulher não vendia aquilo, já fazia uns 10 anos que aquilo lá estava empoeirado, esperando o povo de Deus chegar, porque Deus mandou ficar aquele cetro lá. Amém? E nós, o que nós fizemos? Pegamos o cetro, um lutador famoso, que hoje é pastor, o pastor Vitor Rocha do Rio, ele é campeão mundial de jiu-jitsu, é um homem gigante. Nós íamos levar esse cetro, a ordem de Deus era levar esse cetro no Monte Sinai e apresentar os 2 continentes a Deus, que aí Deus é que entraria na frente. Aleluia. O apóstolo não podia, porque tinha feito uma cirurgia, não podia nem estar viajando, estava lá. Eu, com meu joelho todo, 4 cirurgias por causa do futebol, nem me arrisquei, porque falaram que era uma dificuldade gigante. E quem foi realmente, chegou com a língua de fora, E nós temos as fotos, nós vamos mostrar posteriormente. Foi apresentado o continente africano e o continente asiático, que a partir do Egito, que causou toda essa transformação de escravidão para a África e para a Ásia, pelo Oriente, ia cair por terra em nome de Jesus. Eu não preciso falar nada, Vocês estão vendo o que é a primavera árabe, Isso é coisa de Deus. Pode falar, apóstolo. É que o Cairo, a partir daquele momento, se tornava a porta e o Egito corredor para a conquista de toda a África. De toda a África. E vocês já viram o que está acontecendo, Vocês já notaram que tem alguma coisa que não está
normal para eles. O Egito tem essa transformação, vai ter mais. As portas se abrirão na Síria, as portas se abrirão na Arábia Saudita, como foi esse ato profético das mulheres, e vai chegar no lugar mais fechado, que é o Iêmen. Já tem gente. Nós não podemos falar alguns nomes, mas nós temos certeza que agora está na mão do Senhor. O ato profético foi feito, ele vai acontecer, como vai acontecer o das pedras no Peru, a partir da IPAG, que tem feito esse trabalho, vai acontecer no Amazonas, vai acontecer em São Vicente, vai acontecer no litoral, e nós estaremos. Eu, sinceridade, amigo, eu quero estar com vocês, eu quero estar junto, porque a glória do Senhor que está por vir vai ser o que está falando a palavra. O brilho que vai estar no nosso rosto será maior do que o Moisés. Amém? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, não, só Shalom, viu? O Shabbat está bom hoje. Shalom. Queridos, é muito difícil reter a emoção. A emoção desse momento é muito difícil de ser retida. Deus está unindo nações. Deus escolheu este lugar. E você perdeu a chance de dar glória a Deus. Eu vou repetir para você poder dar glória a Deus de boca cheia. Deus escolheu este lugar para manifestar a sua glória. Como José estava dizendo, o livro de Filipenses diz: não sabeis vós que sois luzeiros resplandecentes da glória de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Outro glória a Deus. Vou repetir. Não sabeis vós. Fala para a pessoa que está perto de você. Você não sabe não? Que você é luzeiro de Deus, espelho de Deus, que resplandece a glória de Yeshua, o Mashiach de Israel, no meio de uma geração corrompida e perversa. Queridos, Deus escolheu. Deus escolheu José. Nós vamos ouvir eu vou chamar vocês de meninas, tá? Nós vamos ouvir o testemunho das meninas. Vocês não sabem o que Deus está fazendo. Aquela mulher israelita disse assim: o espírito de Gandhi está sobre nós. Que espírito de Gandhi? Isso aí é o véu. Ela foi tirar o véu da árabe e o véu da cabeça dela. Que espírito de Gandhi? Quem está fazendo isto é o Espírito Santo de Deus. É o Ruach HaKodesh. É o Espírito de Deus que está fazendo. Que espírito de Gandhi que é nada. Mas Deus está tirando, sabe por quê? Porque Deus disse: eu reunirei os meus pintainhos de todas as nações da terra e os congregarei outra vez em Jerusalém. A própria Simone é Malak. Ela é sefaradita. É uma árabe israelita. Ela é síria com libanês. Síria, libanês e judia. Sabe quem faz isso? Só o nosso Deus. Só o Ruach HaKodesh e ninguém mais. Aquelas mulheres não sabem o que estão fazendo. Elas atravessam a fronteira, tomam umas árabes, tiram o véu, põem roupa de judia e atravessam a fronteira. Só para cumprir. Eu reunirei. Só o Espírito de Deus faz isso. Mulheres escravizadas debaixo da boca. Vocês viram aquela mulher que teve vergonha, porque eu vi ela erguer um cantinho da boca e enfiar um garfo, enquanto o marido dela estava filmando o bucho da outra.
não chamo puxo mesmo, porque aquela coisa era feia. Enquanto o marido dela está lá, filmando o puxo de uma prostituta, porque quem dança do ventre no Egito é prostituta. Enquanto ele está filmando o puxo de uma prostituta, a esposa dele não pode mostrar os dentes. Isso é a escravidão. Quando Deus falou em 2011, tira a burca, porque eu vou libertar minha igreja no mundo árabe. Ele não disse que estava libertando só as mulheres, não, porque a mulher é figura da igreja. E a mulher é a vitória de Deus. A Bíblia diz: a tua semente, mulher, esmagará a cabeça da serpente. Foi Deus que escolheu a mulher, e a gente come e fica com dor de cotovelo. Fique, mas é projeto e propósito de Deus levantar a mulher como surpresa de Deus para invadir as nações. Vocês vejam, aquelas mulheres não têm o Espírito de Deus, mas têm uma coragem que nós não temos. Quando Deus faz, é o que nós estamos falando, se é duas mulheres, vão falar que elas são loucas, né? Como estava o bispo lá em 3, são 3 doidos, mas são 600 israelenses. Então, e outra coisa, elas foram indiciadas, mas nenhuma condenada, nenhuma pagou multa, nenhuma teve o carro apreendido, nada, nenhuma, foram simplesmente indagadas, porque o Senhor está nesse negócio. Amém? Aí, eu esqueci o que o senhor falar, eu estou falando demais. Como culto informal, a gente atravessa o preletor. Em Carmiel, melhor em Carmiel tem um judeu etíope. Pra você ter uma ideia, se ele está pobre em Israel, mas lá na Etiópia ele estava na linha de miséria. Esse judeu, com a fé completa, ele está reunindo judeus ortodoxos, judeus com fé completa, árabes, de todas, que aceitam Yeshua, tradicional, que gosta de carro-bomba, todos reunidos numa só congregação. Quem que faz isso se não for o Senhor? Não é o homem. E o judeu, ou esse judeu etíope, eles vão falar aqui, eles estão sendo segregados dentro de Israel. Está sendo formado um gueto para eles. Um povo que saiu do gueto forma outro gueto dentro do estado deles. Por isso que o povo de Israel precisa de oração. Amém? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Eu vou ser rápido porque nós precisamos ouvir os 2 testemunhos daqui a pouco. Efésios capítulo 2. Aquilo que nós vimos na reportagem, aquilo que nós vimos lá no Egito, no Mar Vermelho, no ato profético. O ato profético liberou, quando nós chegamos no Brasil, nós tivemos notícias que pela primeira vez um grupo de mulheres se reunia dentro da Arábia Saudita para proclamar o nome de Yeshua. 12 mulheres, o número dos apóstolos em mulheres, 6 delas brasileiras, na Arábia Saudita, anunciando o nome do Senhor, numa nação que se morre por amor de Jesus, é preso e é morto, elas estavam lá anunciando. Portanto, 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos da carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o retrato
estabelecida antes de Jesus. Nós não éramos filhos, a aliança era só para Israel. Nós estávamos como estrangeiros, separados da comunidade, estranhos à aliança, e não tínhamos esperança em ser Deus no mundo. Mas veja o 11, esta palavrinha, marca aí na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Mas, vou falar outra vez, essa palavrinha marca aí, mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, mulheres árabes, mulheres judias, do qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Elas pensam que estão fazendo algo com o espírito de Gandhi, mas Deus disse que Jesus derribou a parede da separação de libaneses, sírios, jordanianos, cisjordanianos com Israel. Quem derribou a parede da separação foi o Senhor. Está aqui, está escrito. Antes das fronteiras da Jordânia serem estabelecidas, na guerra da conquista do lado oriental de Jerusalém, antes que aquilo acontecesse, Deus já disse que Ele derribou a parede da separação. E dos dois povos Ele faz um. E reúne, porque Ele diz: eu reunirei os meus pintainhos. Jesus nos conhece como os pintainhos da galinha. Aquela coisa tão pequenininha. Você já viu pintainhos de um dia? Aquele que vende nas granjas, aquele pequenininho. É assim que Deus está te vendo. Eu reunirei os meus pintainhos de todas as nações da terra e os congregarei outra vez em Jerusalém. Esse movimento todo por Jerusalém não é humano. Nós estamos passando uma batalha tremenda com a nossa viagem, e eu dou graças a Deus pelo testemunho que nós vamos ouvir, porque aquilo que Deus colocou no nosso coração em 2010 está na vida das meninas. Vou continuar chamando de meninas, porque Deus está fazendo isto, chamando pintainhos, chamando gente que é muito pequeninas diante da sociedade, mas é algo grande diante de Deus. E é Ele que está fazendo isso. Ele diz de ambos os povos, do judeu e do gentio, do israelense e do árabe, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, onde há luta, onde há guerra, existe a paz de Jesus, que excede todo entendimento, porque Isaías capítulo 9, verso 6 nos diz: um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. O governo da Palestina, o governo de Israel, não está nas mãos dos estatistas, não está nas reuniões da ONU, está numa reunião no céu, porque é Ele que diz: eu estabelecerei o meu reino e reinarei de Jerusalém a toda a terra, e o cetro de justiça sairá de Jerusalém. Quando Ele diz isso, Ele está reunindo os dois povos. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tudo que nós ainda vamos continuar ouvindo é isso. Dos dois povos, Deus está fazendo um.
e resplandecer da sua glória. José, outra vez, para chamá-las. Glória a Deus. Esse ato profético que nós fizemos da última vez, Efraim e Judá, na minha cabeça, trazendo as duas para dar esse testemunho, era Efraim e Judá. Mas a misericórdia de Deus, já com a Mariana, que é minha filha do meu primeiro casamento, já é reconhecida pelo governo de Israel. O avô dela é judeu mesmo, foi fugido de guerra, e eu vi a luta dele para recuperar o nome dele no fim da vida. E hoje o próprio cemitério israelita já está se propondo a transferir ele para o cemitério israelita, tirado de um cemitério teoricamente católico, e levar para lá. Então, hoje vai falar Judá aqui. Na próxima a gente fala de Efraim. Amém? A Fernanda é uma mini Simone, está aqui, a Simone rejuvenescida há 20 anos. A Maria trabalha com ação social e está estudando isso. A Mariana vai ser uma médica, já foi em Israel também. Eles vão falar o milagre que Deus fez. E hoje está a primeira vez com a gente aqui, mas vive essa nuvem de glória. Vocês estão vendo que eu estou sem equipar hoje, o apóstolo nem o bispo estão sem equipar. Para quê? Para não se tornar uma coisa judaizante. Nós não queremos isso. A glória do Senhor já está sobre esse lugar. Um par gigante já está sobre esse lugar. Uma redoma de vidro protege esse lugar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente mostrar as raízes e o que Deus está fazendo a partir de Jerusalém. Amém? Fernanda, Mariana, podem subir lá. Cada um pega o microfone, vão falando juntos. Bom dia. Tudo bem? Bom, eu sou a Mariana, ela é a Fernanda. Nesse mês de julho, nós estivemos na Marcha da Vida. É uma viagem que o Fundo Comunitário Judaico faz. Então, eles estavam levando os jovens universitários para conhecer os campos de concentração, Polônia, Praga e depois Israel. Eu digo que meu avô era judeu, mas eu nunca tive muito contato com a comunidade, nunca vivi nada disso. Comecei a viver depois que meu pai se casou com a Simone e comecei a viver isso. E ano passado eu fui para Israel pela primeira vez, uma maluquice que surgiu na minha vida, que era uma viagem de 10 dias para Israel, financiada, né, de graça, com tudo incluso, e foi assim, do nada, muito rápido, e foi uma transformação assim na minha vida, e eu comecei a buscar mais isso na minha história, na história da minha família. E aí esse ano tinha essa viagem que tem um valor emocional muito grande para mim, porque meu avô era polonês, veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ele não chegou a viver a guerra lá, mas veio para o Brasil fugindo da guerra. E para ele sempre foi um trauma muito grande. Então, na minha família nunca se falou disso. E hoje em dia eu entendo o trauma dele e eu vi as coisas que a gente viu na Europa. E é muito difícil falar o que a gente pensa, o que a gente sente lá. Porque você não... Eu não sou judia, apesar do meu pai estar falando aqui que eu sou judá agora. Não reconhece ainda. Mas... O governo de Israel reconhece, ela não. Não, eu estou dizendo culturalmente, estou falando da tradição, eu nunca vivi isso. Então, eu não estava lá só como uma descendente de um judeu, como uma judia no meio de um monte de judeus. Eu estava lá como um ser humano também, porque é muito difícil acreditar. Quando você está lá, é mais difícil de acreditar do que quando você não está vendo. Era um sentimento assim, era angustiante estar lá, era horrível. Acho que a gente podia começar falando um pouco da nossa ida, né? Que justamente a gente foi com a Lufthansa, que é uma companhia alemã. Isso foi a coisa mais maluca, né? Então, assim, um grupo de judeus sendo levados pelos alemães para ver as atrocidades que aconteceram na Polônia. Então, assim, já começou
a gente fazendo escala em Munique e em Frankfurt na volta. E até eu comentei, né, no aeroporto, eu vendo a frieza deles na volta, eu falei, dá pra entender esse povo, porque eles são muito frios, assim, não é uma coisa muito estranha, eles carregam uma frieza que eu acredito até hoje, sei lá, hoje em dia, assim, é um povo que precisa ser cuidado, porque eles ainda têm uma frieza no coração tremenda. Tanto eles quanto os poloneses, assim, eles têm algo muito estranho, assim, é um lugar muito pesado, apesar de bonita. Eu gostei muito da Polônia, eu sempre quis ir para lá e a viagem começa leve, né? A viagem ela não começa logo de cara, vamos para Auschwitz, ela começa leve, vamos vendo as coisas aos poucos. Então a gente ia ver os bairros judaicos nas cidades polonesas, aí depois a gente ia ver o que restou do gueto, aí depois a gente ia no campo de concentração, então era para ir se adaptando. E são lugares bonitos, né? Apesar de ter sido destruído na guerra, hoje em dia está tudo reconstruído, são lugares bonitos, mas o povo é mal educado, sabe? Eu não sei se é brasileiro que é feliz demais, ou se eles que são tristes demais, porque a gente não podia fazer barulho, eram 120 pessoas, é impossível não fazer barulho, e não podia conversar alto, as pessoas na rua não pediam licença, elas iam te empurrando, e você fala, pelo amor de Deus, o que é isso? E todos eles são assim, né? Em todos os lugares da Europa que a gente esteve. Inclusive os israelenses, gente. Não vou puxar um saco, não, porque eles também são mais... E a gente estava, inclusive, com um grupo de judeus, né? E a gente ficou num grupo de judeus mais novos, que era de 18 a 23, sei lá. E assim, era um grupo que estava um pouco fora de visão, eles estavam lá para curtir, e a gente não conseguia entender, gente, como é que eles vieram aqui para curtir? Por que eles não foram para outro lugar? E assim, no começo, como a viagem era mais light, justamente, eles não entendiam, eles queriam que terminasse logo os passeios para ir para balada, para curtir, e a gente, o tempo todo, tentando ser mais firme, assim, formando um grupo meio à parte, até ficando um pouco taxadas como excluídas, assim, mas tudo bem, a gente estava lá, a gente estava querendo aprender, a gente estava querendo entender o que Deus estava fazendo na nossa vida. Então, assim, a gente foi conhecendo os bairros judaicos e quando a gente chegou nos campos, acho que o primeiro foi também, foi Treblinka. Treblinka era um campo, assim, que não tem nada, foi totalmente destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram tempo de destruir. Então, assim, é um monumento de pedras em que você olha e você fala assim, não é possível. E, assim, eu estudei a vida inteira em escola judaica, eu faço ciências sociais, tive aulas de genocídios, e então, para mim, tudo era muito claro. Eu falava, não, quando eu chegar lá, eu vou entender o que aconteceu. Você chega lá e fala, não, isso não pode ter acontecido, é muito surreal, você não consegue concretizar. E ainda mais num monumento de pedras. Você fala, não é possível, isso aqui são pedras. Não. Como é que foi sei lá, como é que o ser humano foi capaz de fazer isso com um povo? E quando a gente foi para Majdanek, que era um campo que eles não conseguiram destruir, completamente, aí que a ficha assim caiu, aí a gente meio que desmoronou mesmo, né? Que a gente entrou nas câmaras de gás, a gente entrou nos fornos crematórios, e aí, nossa, e assim, o que mais me incomodava era que as pessoas ficavam, nossa, se Deus existe, ainda supunham, né? Se Deus existe, como é que ele foi capaz de deixar que isso acontecesse? E para mim essa dúvida não existia. Eu falava assim, Deus sabia de todas as coisas, e tudo que aconteceu tinha algum propósito, assim, para aquele povo, para o povo judeu que estava naquele momento. Os judeus da Alemanha estavam completamente assimilados, eles já não, muitos deles já nem sabiam mais que eram judeus, e assim, para mim essa dúvida não existia. Se Deus existe, por que isso aconteceu? Não, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe por que foi preciso que isso acontecesse. E o tempo todo eu pedia que, assim, sei lá, eu pedia que as almas daquelas pessoas estivessem, sei lá, em um lugar bom, que as crianças que foram mortas, 1,5 milhão de crianças, estivessem com Deus.
E, inclusive, quando a gente foi para uma floresta, que era uma floresta que chama Luphova, uma floresta muito bonita, mas ao mesmo tempo macabra, né? Porque diversos judeus centenas de judeus foram mortos em balas. Foi a primeira, tentativa. Eles ainda não tinham campos de concentração, então eles cavavam, atiravam e os judeus eram mortos daquela forma. Eu pedi que Deus me mostrasse, assim, alguma revelação, alguma coisa. E eu vi crianças dançando em roda, assim, crianças brincando e dançando em roda. Então isso me confortou, me deixou assim, eles estão com Deus, essas crianças. Porque elas eram, assim, a gente sabe que criança não tem pecado, eles são puros, né? A gente nem batiza uma criança porque ela não tem pecado. Então, assim, eles não mereciam, talvez, que isso tivesse acontecido com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles estão com Deus, que eles estão, em um lugar bem melhor. Que nem ela falou, eu acho que não cabe a nós entender o que aconteceu, sabe? Cabe a nós ver o que aconteceu depois, entendeu? A gente estava lá. Ela como judia, eu como judia, descendente de um judeu. A gente estava lá naquele lugar, vendo as atrocidades, mas a gente estava vivo. A gente existe ainda hoje. O povo judeu não foi aniquilado naquilo. O povo judeu triunfou sobre o que aconteceu. E, como ela falou, as outras pessoas que estavam com a gente, que não estavam nessa visão, elas não estavam entendendo isso também, sabe? Eu acho que talvez depois da viagem, elas tenham compreendido que só de estar lá já é a maior vitória possível. Pode ter acontecido os horrores que aconteceram, milhões de pessoas morreram, mas teve gente que sobreviveu. Acho que isso é mais importante. Tipo, Deus triunfou. O povo continua vivendo o que está. E hoje, para viver, conhecer Jesus, entendeu? É que para mim tinha um valor muito sentimental e muito pessoal, entendeu? Porque se meu avô não tivesse vindo para o Brasil com a família dele, eu falo que ele teria estreado Auschwitz, porque a cidade que ele morava era muito perto de Auschwitz. Então, para mim, sempre foi isso. Se ele não tivesse vindo para o Brasil, se Deus não tivesse mandado meu avô para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás, sem fazer o bar mitzvah dele, entendeu? Deixando toda a família, toda a vida para trás, eu não estaria aqui hoje. Aleluia! Eu sempre tive... Essa viagem que eu fiz ano passado, essa viagem que eu fiz esse ano, eu não compreendo ainda totalmente. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa. E eu tento levar um pouco para a família da minha mãe também, né? Esse meu avô é pai da minha mãe. Eu tento levar para lá também. E eles também estão começando a querer entender mais, sabe? Uma coisa que eles nunca quiseram buscar também. Querer buscar as raízes, querer buscar o que aconteceu na nossa vida, o que está acontecendo na nossa vida agora. Então, para mim, essa viagem tinha um valor muito forte, assim, um valor pessoal muito grande. E aconteceu também, foi um milagre também, porque essa viagem custava $5.000. E a gente podia pedir um subsídio de $3.000. E a gente tinha que pedir o subsídio, porque nós duas para viajar ia ser impossível, né? A gente não tinha condições disso. E, bom, no dia que a gente foi fazer a entrevista dessa viagem, eu não sabia muito o que falar. Não tinha que falar um projeto que você queria fazer depois da viagem. Eu falei alguma coisa que veio na minha cabeça, nem lembro hoje. E ela chegou depois, me comentou para a mãe dela e falou: eu não sei se a Mariana vai conseguir, não. Mas eu fui. Eu não sei o que eles pensaram lá, mas eu fui. Acho que a viagem trouxe muito aprendizado pra gente. Era todo dia uma batalha pra gente. Pra vocês terem ideia, a minha mala, ela foi extraviada no começo da viagem, então assim, já começa aquela bagunça meio que pra me tirar do foco, mas eu falei, não, eu vou ficar tranquila porque eu sei que Deus está comigo e se eu estou sendo colocada à prova,
isso não vai acontecer, eu vou conseguir levar essa viagem numa boa. E aí, realmente, a mala no mesmo dia já voltou, uma coisa que normalmente não acontece. As malas, quando elas são extraviadas, elas demoram dias, enfim. No mesmo dia eles conseguiram. Eles me trouxeram a mala, trouxeram no hotel. Então, assim, a gente foi colocado à prova várias vezes, mas eu acho que a gente estava bem assim na visão, tanto de aprender e até de passar para as outras pessoas o que é a nossa fé. Então, sei lá, eu acho que foi. Bom, só para finalizar, né, a viagem termina em Israel. A gente ficou uma semana em Israel, eu já conhecia, a Fernanda já conhecia, mas foi uma viagem muito diferente. A gente conheceu lugares muito diferentes, que nem meu pai tinha falado, do judeu etíope, né? A gente foi num lugar que chama Centro de Absorção e Integração dos Judeus Etíopes, que eles, na década de 80, eles descobriram uma tribo perdida, primitiva, judaica primitiva, e o governo de Israel resolveu levar eles para Israel. E teve um deles que contou a história dele, que demorou 1 ano para chegar em Israel. E a gente foi nesse lugar, viu o trabalho que eles estão fazendo lá, mas eles são totalmente segregados em Israel. Assim, um preconceito claro. Eles não conseguem comprar casa, eles não conseguem arranjar emprego, eles são a mão de obra barata em Israel. E quase nem isso eles conseguem. E é uma coisa que o próprio governo de Israel está fazendo, e o povo e a sociedade segrega. E aí isso foi no último dia de viagem em Israel. No dia seguinte a gente já veio para o Brasil. Aí a gente falava, mas eu estava na Polônia agora, há 1 semana atrás, onde o povo judeu foi clausurado, torturado e morto, e segregado. E aí eu vim para Israel, que eu adoro Israel, fui 2 vezes só, mas eu amo aquele lugar, é lindo. É que nem você sair da morte e ir para a vida. E era essa mensagem que eles queriam passar para a gente: você está na morte, em Israel é vida. E aí eles estão fazendo a mesma coisa. Aí você vem para o Brasil com mais dúvida do que você foi, né? Eu fiquei uns dias a mais e realmente, todos os trabalhos que a gente via assim, enfim, eles nunca estão nos trabalhos, sei lá, nem vendedor, nada, eles sempre estão faxina, nos trabalhos mais que assim, que os judeus eles normalmente não querem executar, não sei, enfim, mas eles estão em uma casta separada, né? E eles, inclusive, eles têm que estudar em escolas ortodoxas, porque eles só vão ser considerados, eles vão ter que fazer eles vão se converter, né? Eles têm que se converter porque para os judeus ortodoxos eles só vão ser judeus dessa forma. Então, na verdade, assim, a fé que eles tinham naquele lugar em que, tudo bem, talvez não seja o judaísmo tradicional, mas eles têm descendências. E isso não é considerado. Eles só vão ser considerados judeus se eles estudarem em escolas ortodoxas, se converterem e levarem a vida de um judeu ortodoxo. Então, assim, é muito complicada a situação. Inclusive, eu escutei, eu não sei se é verdade, eu preciso verificar, de que estavam tendo alguns assassinatos, alguns furtos, etc., por etíopes, e que o Estado de Israel estava mandando de volta alguns etíopes. Então, assim, foi uma menina do grupo que contou, precisa verificar essa informação, que eu também não tenho certeza, mas, enfim, eles estão fazendo, sei lá, em certas proporções o que aconteceu. Então, é algo que a gente precisa começar a se preocupar, de que o Estado de Israel, ele tem que ser um porto seguro para nós judeus, para os gentios, enfim, para qualquer pessoa que tenha vontade de estar lá. E não sei se é bem o que está acontecendo. É isso. Obrigada. Mais um momentinho aqui. Se vocês tiverem, sei lá, alguma dúvida, Nós vamos deixar um e-mail do Israel, vocês perguntam. Fernanda e Mariana, é isso. Queridos, primeiro,
vamos falar da questão etíope. Tem 2 versículos na Bíblia que Israel não pode apagar. Da Etiópia, eu trarei os meus zelosos adoradores. E o outro diz: a Etiópia prepara para mim um presente, e eu receberei. É Hashem, o eterno Deus dos judeus, que disse: da Etiópia eu trarei os meus zelosos adoradores. Eles não estão lá porque querem. E Deus disse como é que eles voltariam: em pássaros de prata. Quando eles vieram, as primeiras levas que saíram da Etiópia, a Inglaterra mandou aviões cor de prata para trazer os primeiros colonos etíopes de uma geração que se diz, historicamente, nós não sabemos as conclusões, que eles são descendentes da rainha de Candace e do relacionamento que Salomão teve com a Etiópia. Nós não sabemos ao certo, mas uma coisa sabemos, o que está escrito: da Etiópia eu trarei os meus zelosos adoradores. Em Tel Aviv já tem uma comunidade que se chama Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta comunidade estão reunidos judeus, árabes e etíopes, na comunidade Ebenezer de Tel Aviv. É só Deus para fazer tudo isso. Nós declaramos o ano passado que 2012, o ano da ressurreição, e que nós faríamos a viagem agora em setembro, a mesma viagem que elas fizeram. E quando elas estavam contando, então eu sinto de Deus de reconhecer o que Deus fez. Deus, para gerar o sobrenatural, detém o natural. Ana queria um filho, e por 10 anos Deus fechou a madre de Ana, porque Deus não queria que Ana tivesse um filho qualquer. Deus queria que Ana tivesse um filho que mudasse a sorte de Israel. Por isso Ana teve que esperar 10 anos em oração, em choro, enquanto Penina lhe irritava. Ana chorava a cada ano quando ia levar o sacrifício em Jerusalém. Ainda não era Jerusalém, em Siló. Quando ia levar o sacrifício em Siló, ela chorava. Mas o Senhor viu o choro de Ana e gerou Samuel para mudar o sacerdócio de Israel. Então Deus não nos permitiu fazer a viagem este ano. Nós estamos orando, eu peço oração da igreja. Nós estamos pedindo a mudança para março ou maio do ano que vem. Mas eu sinto de Deus de reconhecer a viagem delas como a nossa viagem. É o ano da ressurreição. E, como foi dito, a fé delas é fé na ressurreição. E Deus tem unido os povos. Abracem seu filho. Abençoe, irmãos. Se coloquem em pé. Nos abençoe, queridos. Deus usa quem quer, quando quer, como quer. Deus usou suas filhas no nosso lugar. Eu imaginava levar uma viagem de 40 pessoas. Nós íamos colocar, renovar. Em 1998 eu estive lá em Auschwitz. Nós colocamos um altar de vida com as 12 pedras, no nome das 12 tribos de Israel, declarando Yeshua, o Mashiach de Israel, e um altar de vida, porque a Polônia, como elas disseram,
é bonita, mas é mortuária. É isso que a gente sente. Nosso coração, a primeira vez que eu entrei em Auschwitz, estavam comigo 6 judeus, que eu precisei trabalhar uma semana para eles serem restaurados. Eles saíram arrebentados, porque eles viam o nome dos seus familiares nas listas, apontavam para a lista e esse é meu avô, esse é meu bisavô. Eles saíram arrebentados. Um deles, o Estevão, aqui de São Caetano, diz, se ele foi na lista, o avô dele estava lá, um dia marcado, no dia anterior, que os alemães marcaram para matar o avô dele, os ingleses chegaram e o avô dele veio para o Brasil. Ele diz, se o meu avô morresse naquele dia, eu não existia. Estenda as suas mãos. Senhor, nós reconhecemos a obra que Tu estás fazendo na família dos Teus servos. E reconhecemos o testemunho das Tuas filhas. Elas foram nesta viagem em Teu nome, ainda que muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Como aquela mulher disse que o espírito de Gandhi estava sobre ela para tirar mulheres árabes, jordanianas e cisjordanianas e atravessarem para virem ao Mar Vermelho e ao Mar Mediterrâneo. Deus, muitas vezes nós não sabemos a profundidade do que Tu estás fazendo, mas queremos abençoar Tuas servas. Queremos abençoá-las com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares espirituais, e declarar que reconhecemos que o Senhor as escolheu. Que o Senhor as escolheu no ano da ressurreição, para andarem como luceiros resplandecentes da Tua glória, por caminhos onde Teu povo sofreu, encontrou a morte, mas o Senhor disse que eles voltariam. O Senhor disse que o Senhor se compadeceria, e nós estamos no mês da consolação do povo de Israel, porque o Senhor não esqueceu o seu povo, e o Senhor ainda fará de Jerusalém um trono da Tua presença. Ainda em Jerusalém verá a Tua glória, e o cetro de justiça será outra vez estabelecido. Então nós declaramos que a viagem das Tuas servas foi o reestabelecer da ressurreição, por onde elas passaram, no caminho de morte, no caminho de refúgio e até o caminho de vida, porque Jerusalém revive pelo poder da fé. Agora o Senhor está unindo ambos os povos para serem um, assim como nós estamos abraçados com as Tuas servas, perfazendo um só povo na Tua presença. Ainda agora, Senhor, faremos este ato profético e queremos que o Senhor receba como reconhecimento de que aquilo que nós não pudemos fazer, o Senhor levou as Tuas servas para anunciarem que há uma esperança para Israel, e há uma esperança para o povo etíope, porque o Senhor tem um plano com aqueles que não são, para confundir os que são, para transformar, Senhor, o louco e sábio, para transformar, Senhor, aquele que não tem em rico. Eu sei que o Senhor tem isso. Faz isto na vida das Tuas servas, confirma o chamamento delas, seja na medicina, seja nas outras ciências, seja no trabalho em Israel, outras vezes que elas pisarem ali, porque eu sei que o Senhor fará isso. Estenda a Tua mão, confirma Teu braço forte, ajuda, Senhor, a alcançar as famílias completamente,
aqueles que ainda não têm o entendimento, aqueles que ainda estão debaixo do véu. Tira o véu, Senhor. Como a Simone tirou o véu da Kassab lá no Mar Vermelho. Assim seja tirado o véu completo destas famílias. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Amados, como nós fazemos em todas as reuniões, estão aqui as duas calotes, né? Normalmente, para quem não ouviu, isso aqui é feito na sexta-feira, quando começa o Shabat. Por que duas? Representando o maná da sexta do sábado, né? Mas também representam os dois povos. E trazendo para cá, por isso que eu pus as madeirinhas aqui do último ato profético, ela representa os dois povos, Judá e Efraim. Vocês notaram que para onde Deus direcionou essa reunião, para realmente a gente estar orando por Jerusalém, como diz o cartaz, não só para nós sermos prósperos, mas para haver salvação naquele lugar. Eles mesmos estão colocando o véu de novo. Eles não reconhecem o Messias, não reconhecem Yeshua como o Messias, mas estão colocando o mesmo véu de Moisés em relação ao próprio povo deles. Então, esse véu tem que cair, essas escamas têm que cair. Aí sim, Yeshua está pronto para vir. Amém? Eu vou orar pelo pão. Nós não vamos fazer uma ceia tradicional, nós vamos orar pelo pão, dar para vocês. Se alguém quiser, quando tiver o próximo ano de Israel, quiser comigo, passo um e-mail. Se alguém quiser trazer que eu trago uma ralá para levar para casa, eu trago, entrego para vocês. Pode pedir, é uma delícia isso aqui, gente. Eu posso falar como o Goi, né? Como não agora, hoje duas ministras vão servir o povo. E duas ministras vão servir vocês. As duas, Judá e Efraim, para vocês. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi leira min haaretz. Se eu falei muito errado, você me corrige depois. Amém? Venham vocês duas aqui. Molham a mão aqui. Ele vai trazer outra bandeja, né? Normalmente, quando se faz no Shabat, eles colocam um juntos do outro. Nós ainda não falamos, né, de Judá e Efraim, mas já está bem próximo, porque o patriarca já está me dando a palavra e a gente não consegue falar disso tudo sem colocar Yeshua no meio, né? Mas a família da Simone, praticamente todos e até eles sabem o que nós acreditamos. Na última ceia de Páscoa, o apóstolo falou muito com ele e ele disse assim: eu fui muito engrandecido pelas suas palavras hoje. Um judeu, ele não é evangelizado, ele vai buscar a Yeshua da seguinte forma: vendo a tua vida como ela é, e por você com ciúmes de você conhecer mais a palavra do que ele. Esses caras aí sabem mais de Deus do que eu. Então é assim que ele chega a Yeshua. Ele chega à fé completa dessa forma. 2 da manhã. Nós estivemos falando, no final ele me abraçou e disse que foi engrandecido pela palavra que foi falada.
Mais uma coisa também, às vezes as pessoas estão com vontade de pegar, pega um pedacinho, pega o tamanho que vocês quiserem para comer. Não é como um pãozinho da ceia que a gente faz só um pedacinho para lembrar. Isso aqui é para vocês comerem mesmo, porque o maná era para suprir a necessidade de cada um. Não era simplesmente um lembrete, ele era para suprir as necessidades de cada um. Amém? Como família espera para... Como família vocês todos esperam. Família, gente, Yeshua está nesse lugar. Podem trocar com a pessoa do lado, abençoa a pessoa que está do lado. É difícil a gente estar aqui. Deus abençoe vocês. E que a prosperidade que está naquele cantar do Salmo 122. Quando nós lemos prosperidade, nós falamos pensando em dinheiro, mas é também. Mas a saúde, e que todos os seus sejam salvos. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então, glória a Deus. Ele está nesse lugar, é muito forte. Eu tenho um testemunho para dar para vocês, isso é pessoal. Isso é pessoal. E eu posso falar porque a nobreza desse pastor me engrandeceu essa semana. Nós somos da Casa Firme, estou lá há 10 anos. Honro os meus líderes, como vocês aqui estão honrando o seu líder. E ele é um ex-muçulmano. Um ex-muçulmano aonde? Ele viu quando criança cair bombas de Israel na terra dele. E da mesma forma ele viu eles, amigos deles, morrerem por bombas e eles mesmos atirarem israelenses perto da faixa do Líbano e na faixa de Gaza. Então, para ele digerir isso aqui é muito difícil. Só que o caráter de um homem de Deus, ele não se mede pelo conhecimento da Bíblia. Ele sabe essa Bíblia completa. Você fala com ele, ele sabe o versículo, é uma sumidade, né? No
decorar. Mas o caráter do homem de Deus, ele é feito dessa forma. E se ele vê a filmagem ou não importa. Eu estou honrando ele. Numa reunião de líderes como essa, um pastor perguntou assim: se não era mais para fazer as festas judaicas. E esse pastor sabe qual é o nosso ministério. Nós subimos o monte, fazemos ato profético, sem ele saber, 7 mulheres caíram dando à luz, dor de parto, inclusive a Simone, dando à luz mesmo. A gente tinha posição de parto para ela poder nascer um filho, para ela ter um filho. 7 mulheres. Estava o apóstolo de um lado, a Simone do outro. Simone caiu dando à luz, posição de parto, abrindo a madre da igreja. Mas quando eu falo igreja, não é casa firme, não é IPAG, é o reino. Ele não sabia disso. E ele falava: Deus está abrindo a madre da igreja. Deus está abrindo a madre. Mas nós queremos que a igreja abra a madre, mas com qualidade, com conhecer a palavra. Não é multidões que nós temos que arrastar, são pessoas comprometidas com você. E eu falei para a pessoa que fez essa pergunta foi o meu discipulador, meu líder. E eu bati nas costas dele e falei assim: olha, você me ensinou que não é festa judaica, é festa bíblica. Então eu vou arrancar a página da Bíblia, porque você não quer fazer mais uma festa judaica. Será uma festa que Deus ordenou. E a resposta do meu pastor, que é um ex-muçulmano, difícil para ele disse o seguinte: ele toiou aquela situação. Nós saímos indignados de lá. E a pastora Maria, que já esteve aqui, ela ligou para ele e falou assim: olha, aconteceu isso. Aconteceu, mas eu tenho que deixar todo mundo fazer perguntas, mesmo que sejam perguntas tolas. Mas traz eles aqui. Quem conhece o apóstolo Issan sabe que ele é uma pessoa que resolve as coisas em 10 minutos, não é, apóstolo? Menos. Ou menos. Nós falamos de Israel para ele 2h30. Então Deus está nisso também. E ele nos disse para mim: ó, filho e filha, uma judia com ex-muçulmano é só Deus. Então na próxima reunião nós vamos falar de todas as festas bíblicas. E eu também quero aprender sobre isso. Então, Deus está movendo, não é só igrejas, Deus está movendo o reino. Então quando nós orarmos pela paz de Jerusalém, ela é geral, vai ser abençoado. E eu quero agradecer realmente por esse espaço que foi aberto por Homem Israel. Nós vemos, eu estava falando com o bispo aqui, é difícil estar aqui, gente, é difícil não cair, eu não sou, é difícil estar podendo falar sem se emocionar, e a glória de Deus que está nesse lugar. Eu quero agradecer a vocês, e os pastores que estão aqui, vocês sejam sempre bem-vindos, e o que nós queremos deixar sempre claro: isso não é falar de judeus ou de judaísmo da igreja, é para falar da Bíblia. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a Deus. Todos os pastores que vieram do litoral, os pastores do Amazonas que aqui estão. E nós vamos fazer como fazemos todos os meses, tirar a nossa oferta para o Israel. Você que semeie, né? É uma terra que vale a pena semear aqui, Manalete. Vamos tirar a nossa oferta. Eu também estou passado, né? Estou assim, viajando, né? A graça de Deus é muito forte. Amém, amados? Então os diáconos estarão passando. Preciso colher assinatura de ninguém, depois ninguém vai processar, né? Tá bom? Nós vamos divulgar isso aqui na TV Guarulhos. Estamos preparando esse material, já está em laboratório, em edição, né? Todas as festas, isso vai ficar como testemunho. Aí
serve até de instrumento para vocês indicarem, né? O Senhor tem abençoado muito, trabalho simples, começou com uma reunião e o Senhor tem acrescentado, dado graça, e eu creio que isso vai sair para as nações em nome de Jesus. Amém? Ofertou? Vai dar com alegria? Sim, Deus, santificamos essa oferta para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, conforme a Tua palavra, né? Queremos orar por Jerusalém, queremos investir em Jerusalém. Ah, Pai, a igreja Efraim abençoando Judá, Pai. Em nome de Jesus, seja uma semente para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Que essa mesma unção, ela desça para o litoral de São Paulo. Que essa mesma unção desça, Senhor, aos ribeirinhos do Rio Madeira, a igreja, Senhor, que está no Amazonas, e todos aqueles que aqui, ó Pai amado, estão absorvendo essa graça desses domingos do Israel, Pai. Cobrimos a vida, Senhor, Zé Adeus, da Simone, Senhor, a liderança do apóstolo Valdomiro, sua família, seus bens, seus negócios, Senhor, como igreja, eles possam estar sabendo que estamos orando, cobrindo a vida deles de todo mal, de toda ataque, de tudo aquilo que o inimigo empreendar. Nós já repreendemos em nome do Senhor Jesus, para que eles venham ter graça, para estar dividindo todos esses segredos espirituais com mais igrejas, com mais pastores, para que possamos fortalecer a igreja com a visão de uma igreja, ó Deus, gentílica, unida com a igreja judaica, crendo que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém? Recolham as ofertas, né? Gente que pegar aí, repassa para o Valdomiro. Esse aqui foi arrebatado, eu fiquei. Dos dois povos o Senhor fez um, e hoje nós vamos inverter, né? Normalmente essa bênção é dada pelo José, em hebraico, e a Simone em português. Hoje a Simone precisou estar lá, então eu vou falar o hebraico e ele vai falar português invertido. Fique em pé. Põe uma mão no coração e outra para Hashem, para Adonai. Adonai disse a Moshe: fale a Arão e seus filhos e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes: Yevarechecha Adonai velishplecha. Que Adonai o abençoe e o guarde. Yair Adonai panav lecha vikunecha. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Isa Adonai panav lecha yasem lecha shalom. Que Adonai levante a sua face na sua direção e dê a paz a você. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Não traduziu? A paz em nome de Jesus, o Messias, Rei de Israel. Amém. Glória a Deus.